Glória ao Senhor, irmão. Tudo bem? Deus abençoe a todos. Hoje vamos ter aula gravada, uma vez que há alguns problemas com a internet por aqui. Então vamos gravar esse vídeo com a próxima aula e pedir graça ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos ajude, nos ensine e que haja um mover do Senhor para nos acrescentar conhecimento e graça para o serviço que estamos realizando para o Senhor nosso Deus. Então, Deus abençoe os alunos de Marília e os outros que vêm em algum lugar do país, né? Lembramos que este material tem sido desenvolvido com base no Cajado do Pastor, que foi idealizado pelo Ralph Mahoney, e o trabalho pessoal do World Map, que tinha um projeto de evangelismo e missões pelo planeta e reconheceu as dificuldades do terceiro mundo para formar líderes e formar cristãos mais maduros, e ajuntaram essa série de informações num material exclusivo para esse tipo de treinamento. Então é com base nesse material que estamos estudando. Como planejamos, a partir de 2 aulas atrás, começamos o tempo estudando um capítulo, lendo e comentando um capítulo bíblico. Lemos Gênesis 1, depois Mateus 1 e hoje vamos ler, voltar para Gênesis capítulo 2. Então, vamos orar para nós iniciarmos, pedir graça ao Senhor, que o Espírito Santo nos ajude. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos ao Senhor por Sua bondade, graça e fidelidade. Clamamos pelo Teu socorro, que Ele nos alcance mais uma vez. É no poderoso nome de Jesus que apresentamos a nossa vida, clamando por misericórdia, sabendo que somos pecadores e por causa disso jamais poderíamos acessar a presença entronizada do Senhor nosso Deus. Mas agora, a partir da obra do Senhor Jesus, por sua vitória no Calvário, agora podemos recorrer ao seu sangue e apresentar nosso arrependimento, clamando a Deus que nos purifique dos nossos pecados e remova de sobre nós a sua culpa e nos traga a sua boa mão, nos dando acesso à presença entronizada do Altíssimo e liberando do seu Espírito, porque Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem conhece, mas que habita no santo. É isso que nós cremos, ele nos ensinará. É impossível aprender do reino da palavra, do próprio Deus, sem a direção do Espírito, sem o socorro do Senhor. Portanto, Pai, em nome de Jesus, seja aqui onde eu estou, seja onde os alunos estão, onde chegar o som da minha voz, esse vídeo, Senhor, que no nome de Jesus o ambiente seja limpo pelo Teu poder, que todo peso e carga que são produzidos pelos inimigos do reino, que isso seja paralisado no poderoso nome de Jesus. Toda tentativa de travar as nossas mentes e paralisar nosso entendimento, que isso caia por terra. Está escrito que a unção quebra o jugo, que ela venha sobre as nossas mentes e haja uma liberação do nosso entendimento. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. A partir dessa verdade, nós vamos aprender aquilo que o conselho de Deus determinou há muito tempo atrás, a fim de que nessa geração nós sejamos capazes de ser a igreja, a noiva do Cordeiro, que continua trazendo sal e luz nessa geração, até que o Rei se manifeste. Ser conosco então, Senhor. Ser conosco, ser com cada um que se envolve com esta verdade. Que os ambientes sejam limpos e os corpos físicos, intelectuais e espirituais sejam sarados para ouvir e nos mover na Tua verdade. Ser conosco. Nós oramos no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos, como planejado, fazer a leitura então de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Está escrito assim: Assim os céus, a terra, todo o seu exército foram acabados.
E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim, e árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonharam. Glória a Deus. Muito bem. Aqui então o capítulo 2 do livro de Gênesis, na sequência da leitura que escolhemos fazer então a cada aula, lemos um capítulo, cada semana de um dos testamentos. Lemos já Gênesis 1, e depois Mateus 1, e hoje Gênesis 2. Então, Gênesis 2 traz um pouco de detalhes sobre algumas questões que foram citadas no capítulo 1, mas que não foram detalhadas. Lá no capítulo 1 nós vemos o Senhor dizendo que sobre a criação do homem, ele fala: vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que ele tenha domínio. Como Deus é espírito e o Cordeiro ainda não havia encarnado, entendemos que ali há uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito, não é? E então todos seres espirituais. Então entendemos que ali no 1 está criando o homem no seu ser espiritual, não é? Alguém à imagem e à semelhança de Deus, com essa capacidade
intelectual, essa capacidade de gerir, governar e dominar, mas um ser espiritual. Ao que parece, aqui no capítulo 2 é onde ele trabalha na confecção de uma estrutura física que pudesse receber essa criação espiritual. É como se no capítulo 2 ele criasse a roupa desse ser espiritual, ou seja, o corpo humano. Diz que do pó da terra ele fez o homem. Então, creio que um boneco de barro foi feito. E então aquele ser espiritual gerado em Deus foi soprado dentro desse boneco. E ele recebeu a vida diretamente de Deus. E então passou a ser a alma vivente. Não é? Detalhe, aqui ainda no 2 nós percebemos que não havia chuva, apenas um vapor regava a terra e o Senhor preparou o jardim. Então percebemos que o jardim é pré-existente. Ele vem, diz o texto, que o Senhor plantou um jardim, não é? Então ele trouxe esse ambiente de jardim, plantou e pôs o homem ali dentro. Então ali é um campo de conexão entre o natural e o sobrenatural. É como que um portal, não é, para uma outra dimensão. Entendemos que há uma dimensão espiritual, não é, onde o Eterno habita, e a nossa dimensão natural. O Éden é como esse ponto de encontro. É mais ou menos o que experimentamos quando estamos reunidos, não é, e adoramos ao Senhor em nossas congregações. Percebemos o ambiente ser mudado. Há um portal naquele ambiente, a comunicação do natural, nossa estrutura natural, aquela casa, não é, que abre um portal na união dos irmãos. Não é? Há uma manifestação. Jesus disse que se manifestaria quando 2 ou mais estivessem reunidos no seu nome. Então um portal é estabelecido. E então é esse um ambiente, um relance do ambiente que se experimentava no jardim, a conexão do natural com o sobrenatural. Havia uma condição diferenciada do homem no princípio, que o pecado não havia estragado essa pureza, não é, humana que dava acesso à santidade do Senhor. Então o natural e o sobrenatural se encontravam ali no jardim. Não é? Esse era o ambiente. A ideia de Deus era que esse ambiente do jardim de conexão se espalhasse por toda a terra. Não é? O homem espalharia essa dimensão dos céus na terra, colonizaria a terra com esse ambiente que vem dos céus e que se manifestava plenamente no jardim. Não é? Então, essas são algumas coisas que observamos nesse capítulo 2. Também percebemos que Deus deu trabalho ao homem antes mesmo de dar a ele a sua companheira. Ele deu trabalho, não é? Diz o texto que o Senhor plantou o jardim e colocou o homem ali para que ele cultivasse o jardim, não é? Então havia um trabalho dado ao homem para cuidar ali daquele jardim e ele estava dedicado a isso. O homem estava dedicado a isso. Ele não estava, ao que me parece, procurando alguma coisa para ele. E enquanto ele trabalhava, o Senhor é quem observou que ele estava só. Né? Então parece que o homem não fez essa leitura pessoalmente. Diz o texto que Deus é quem viu que não era bom que o homem estivesse só. E então o colocou para dormir, né? E nesse descanso o Senhor tirou da costela de Adão a mulher, né? Que seria sua companheira. Então eu normalmente levo essa lição para a gente saber, não é, que não precisamos nos desesperar à procura desse ou daquele, não é? O Senhor sabe fazer a leitura e saber do que nós precisamos. Então é muito interessante como isso acontece. Não é? O Senhor traz para o Adão a sua companheira. E ele
definiu que seria idônea, alguém que poderia acompanhá-lo, alguém que poderia ajudá-lo, que seria alguém que não fosse produzir um desvio do propósito. Não é? Ele era para ser uma ajudadora idônea, alguém que lhe correspondesse. Né? Às vezes as pessoas questionam, mas era idônea e promoveu a queda. Não é uma questão de infalível, era questão de, para o propósito, enquanto eles permanecessem, eram ideais para cumprir o propósito. Não era uma Deus não promoveu, não trouxe alguém à existência com defeito, não é? Mas também não poderia lhe roubar ou lhe tirar o livre-arbítrio, uma vez que ele havia concedido isso ao homem, porque senão nós não seríamos governantes. Se fôssemos escravos, não seríamos governantes. Então, a liberdade tinha que ser mantida. Então, foi a questão da escolha que levou à queda, e não alguma falha nessa criação. Né? Então, a pessoa que Deus prepara para uma outra, ela é perfeita para o propósito. Aí vai caber aos dois, ao longo do caminho, permanecerem em Deus, nas suas ordenanças, para que isso realmente revele o projeto que Deus desenhou. Então podemos sim esperar em Deus com segurança, porque Ele sabe bem para que fomos estabelecidos e como ajuntar pessoas para propósitos excelentes. Então é isso que a gente vê, talvez, num primeiro momento nesse capítulo 2. Como eu disse, são apenas comentários, não são pregações sobre os capítulos. Então, é isso que comentamos a princípio desse capítulo. Não é? Então, era um ambiente perfeito, sem pecado, onde tudo que era necessário, né, toda a provisão estava ali à disposição. O Adão recebeu, vocês podem comer de todas as árvores. Ele vetou apenas uma, então havia provisão em abundância. A gente fica imaginando o sabor desses frutos, destas árvores, né, hoje, depois de tanto tempo que o pecado está na terra. Há frutos tão deliciosos, tão gostosos. Imagina como que era ali no jardim, sem pecado, a excelência desses sabores, desses frutos. Então, esse é o plano de Deus para nós, não é? Relacionamento direto com Ele, provisão abundante, ambiente celestial, conexão com o céu, não é? Sem intermediários. Tudo isso a gente observa aqui nesse capítulo 2. Então, quando você lê o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, você vê o plano original do Senhor. Então, como isso é só um comentário, nós não estamos falando profundamente do que encontramos nesses dois capítulos, mas você pode reler o capítulo 1 e o capítulo 2 e ver qual é o projeto original de Deus para a humanidade. Você encontra nesses dois capítulos. Não é um relacionamento perfeito com Ele, não há intermediários, há uma comunhão excelente com o sobrenatural de Deus. Então, quando você vê Jesus prometendo restauração, o reino de volta, então você deve analisar o que acontece aqui no capítulo 1 e no capítulo 2 e entender que é isso que Jesus está trazendo de volta, para que você não limite seu relacionamento com Deus com esses encontros que fazemos nos templos. Agora, por causa do pecado e da situação, claro que isso é parte do processo. Mas você tem que lembrar que não é o que está acontecendo aqui no capítulo 1 e 2, é relacionamento direto do homem com Deus, e é isso que ele está propondo para os seres humanos. Não há dependência de nenhum ministro. Você vê que aqui no jardim não tem profeta, não tem pastor, não tem pregador. É o homem e Deus, nem grupo de louvor não tem. Então o homem é responsável pelo relacionamento. Então, se você em Jesus voltou para o projeto original de Deus, então cada um de nós precisa ter esse relacionamento pessoal com Deus sem depender de outro. Ou seja, você lê sua Bíblia, você tem seus tempos de adoração, você entrega ao Senhor suas canções. Ou seja, você tem que, toda vez se vê em Adão, se vê em Eva, imaginar. Não é Deus te visitando no jardim e você se relacionando com Ele, sem
a presença do seu pastor ou do grupo de louvor, o que você faria? O que você entregaria a Deus se você pudesse estar com o Senhor todo dia? É isso que você tem que desenvolver. Quando o Senhor Jesus ensinou, entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, é nisso que você tem que pensar. Não é que a experiência que Adão teve e perdeu por causa do pecado, em Jesus o pecado é removido. Então comece a se relacionar com Deus independente da estrutura igrejeira. Você vai ignorar seus pastores, seus irmãos da igreja? Não. A Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar. Porque nessa dispensação a igreja é necessária. Não é? Ela ajuda a levar pessoas ao Senhor, a tempos de ensino e aprofundamento. Tantas coisas acontecem na congregação. Mas crentes maduros fazem o quê? Começam a desenvolver seu relacionamento pessoal com Deus, porque esse é o plano original. Então releia capítulos 1 e 2 de Gênesis, onde o pecado ainda não está operando, e veja qual é o propósito de Deus para cada pessoa no seu propósito original. Amém? Glória a Deus. Então, essa foi a leitura de hoje, Gênesis 2, e um breve comentário. Falando com o Diácono Arlindo no domingo, ele disse que tinha uma pergunta. Então, peço que você coloque, pode mandar no privado para mim, não é? E aí na próxima aula eu devo ainda fazer via gravação. Gravo a resposta que aí vai servir para todos, né? E todos que tiverem perguntas enviem para que nesse tempo da primeira parte da aula, onde lemos e comentamos um capítulo, também podemos responder perguntas que possam ajudar a todos que têm dúvidas. Como eu sempre digo, o que a gente souber, a gente responde, o que a gente não souber, vamos perguntar aos universitários. Alguém pode ter resposta, a não ser que seja daquelas questões que vemos em Deuteronômio 29 e 29. As coisas ocultas pertencem a Deus, não é? Então, o que ele não revelar, nós não podemos saber. Somente as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a matéria de hoje. Continuando o cajado do pastor, vamos agora entrar na natureza de Deus. Então estamos estudando concordância temática no cajado do pastor, não é? Então já vimos a B1, B2 e B3. Hoje é o B4. Natureza de Deus. É a página 71 do cajado do pastor. Final da página 71. Daqui a pouco entramos na página 72. Então é concordância temática Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos agora entrar. Terminamos semana passada falando sobre os nomes de Deus. E agora, no B4, vamos ver natureza de Deus. Amém? Então vamos lá. Letra A. Forma de Deus. O mistério da divindade é grande. Aí tem uma referência bíblica. 1 Timóteo 3,16. Então, o mistério da divindade é grande. 1 Timóteo 3,16. Então, vamos encontrar aqui 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então, Deus é grande demais, não é? Então, falamos de Deus com bastante superficialidade por causa da majestade dele. Então, o mistério da divindade é grande. O mistério da divindade é grande. E essa é a afirmação de Paulo aqui, está falando a Timóteo. Ele, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Como?
como alguém tão grande como Deus vai se manifestar em carne? Mas é isso que vemos em Jesus, não é? Ele não deixou de ser Deus, ele deixou a glória divina dele no céu e veio em carne aqui para a terra. Tão parecido conosco que foi tratado como foi, né? Não era possível, sem aplicar algum tipo de fé, reconhecer que aquele homem que viveu há 2000 anos atrás, lá no Oriente Médio, era o Messias, ou Deus encarnado, né? Este mesmo foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, esse é um texto bastante profundo e daria boas ministrações a partir desta palavra, mas o que nós estamos destacando aqui é que o próprio apóstolo Paulo, que conhecia muito sobre Deus, que foi arrebatado ao terceiro céu, se limita a dizer que grande é o mistério da piedade, ou seja, não é simples falar de Deus, não é? Então não dá para expressar a forma do Senhor com tanta simplicidade. Há um questionamento lá em Jó 11, 7 e 8. Quem pode sondar os limites do Todo-Poderoso? Como pode? Onde você vai encontrar o começo e o fim? Ele mesmo é o começo e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Então, como que você vai definir os limites do Deus eterno? Ele é todo-poderoso, por isso que ele é Deus, né? Todos os três são divinos. Lembra? Nós estamos estudando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nosso Deus já é difícil, a nossa cabeça já não entende essa questão da trindade. Como nosso Deus é um e três ao mesmo tempo, sem ser três deuses. Ele é um Deus em três pessoas. Isso cabe na sua cabeça? Cabe na minha? Não cabe. Então, são conceitos que nós simplesmente recebemos por crer na palavra. São porções que a gente, quando é questionado, não sabe explicar, não é? Mas os três são divinos. O Pai é divino, o Filho é divino e o Espírito Santo é divino. E que fique bem claro que um não é maior do que o outro, mas nosso Deus é um Deus de ordem. Então, sempre encontramos essa ordem, o Pai e o Filho e o Espírito, definindo essa ordem. Não é primeiro o Pai, depois o Filho, depois o Espírito, mas não é questão de poder ou de tamanho, não. É Pai, Filho e Espírito, os três são divinos, não é? Formam uma unidade, como diz o próximo item, não é? Todos os três estão em unidade. Deus é um. Deus é um. Temos essas referências. Vamos ler Deuteronômio 6. Essa é a declaração, não é tão conhecida em Israel. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Temos aqui: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Não é? Então, o Senhor é um, o Senhor é único. É o que vemos aqui nesta palavra de Deuteronômio, no capítulo 6. E vamos ler mais um texto ainda nessa questão de unidade. Tiago 2,19. Vamos ler. Tiago 2,19. Tiago, capítulo 2. Versículo 19. Nós vamos encontrar: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Não é? Então, há um só Deus. É a Bíblia que está dizendo. Não tem
dois deuses, três deuses, há um só Deus. Aqui tem mais esse texto para confirmar isso. Então é a Bíblia quem garante que nosso Deus é um e não tem outro Deus. Jesus disse que ele e o Pai são um. João 10:30, tá? Depois você pode olhar lá. Não é Jesus dizendo eu e o Pai somos um. É assim que ele declara. Então, ele não diz eu e o Pai somos dois. Eu e o Pai somos um. Então é uma unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. Não é? Lá em Gênesis, quando lemos Gênesis 1:26, lemos: façamos o homem à nossa imagem. A nossa imagem. E Isaías 6:8 diz: a quem enviarei? O enviar, o verbo enviar está no singular, não é isso? A quem enviarei? Eu enviarei. Primeira pessoa, né? E depois, a quem irá? E quem irá por nós? Aí já é plural, não é? Então, primeira pessoa do plural. Então, os textos indicam, deixam claro, não é, que nosso Deus é uma unidade entre essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Também na designação do batismo, batizando em nome. Em nome. Em nome. Fala nos nomes. Em nome. Tem um nome só. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você vê essas três pessoas é plural. Então é uma unidade de três. Não é? Então é uma trindade, uma palavra que você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia, mas é um conceito que você não tem como negar. Esse texto aqui é muito claro, esse de Mateus 28, 19 e 20. Né? Batizando-os em nome, ou num nome só. No nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é nos nomes como se fossem três deuses. Não, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são três pessoas formando um único Deus. Como isso cabe na nossa cabeça? Não cabe. A gente simplesmente aceita, porque um dia estaremos face a face com o Senhor e compreenderemos estas verdades. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Seguindo aqui. Letra B, o Espírito. Deus é o Espírito. Amém? Isso é muito claro. Lá quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, lá em João 4, aliás, a referência aqui desse item é justamente esse, João 4:24, onde Jesus declara diretamente: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Amém? E aí, por ele ser o Espírito, não é? Nós vemos esses itens seguintes aqui. Portanto, não é se Deus é Espírito, portanto, nenhuma imagem esculpida. Não há ídolos. Tem as referências aqui que você vai ler. Lembra? Eu já comentei que não leremos todas as referências por causa de não estender demais a aula, não é? Mas quando você estudar separadamente, faça um esforço para ler todas as referências, para que você obtenha conhecimento bíblico. É sempre importante, não é? Então, vamos ler uma das referências aqui. Portanto, nenhuma imagem esculpida, sem ídolos, não é? Porque ele é Espírito. Como é que você vai fazer a imagem de Deus que é Espírito? Não é? Então, é impossível. Não é? Então, qualquer coisa que fizermos, nós estaremos diminuindo o nosso Deus, ofendendo ao Senhor. Ele é muito maior, muito mais amplo do que se possa qualquer pessoa possa tentar expressar. A única maneira que Deus se deixou revelar é por meio de Jesus. E Jesus nunca mandou fazer uma imagem dele. Se ele viesse nos nossos dias, teríamos fotos, não é? Imagens dele. Mas ele veio há 2000 anos atrás, quando não havia condições de registrar a imagem como hoje registramos. Então, porque essa é a única maneira de manifestar o Senhor. Deus, o Pai, quando quis se revelar, ele se disfarçou de homem e veio à Terra. Não é? Então,
se alguém tivesse permissão de fazer imagem do Senhor, teria que fazer uma foto, uma imagem de Jesus, mas nós não temos isso, então não há como fazer isso, não é? Então, porque ele é espírito, não há nenhuma imagem esculpida ou ídolo. Então, vamos ler Isaías 42, 8. Isaías 42, 8. Vamos ler Isaías no capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura. Então não tem acordo, não tem esse negócio de porque não é para honrar a Deus que eu fiz essa imagem. Não, ele diz com clareza que eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Ponto. Não tem imagem, não tem forma, não tem estatueta, não tem pintura. Não tem. Não tem. Ele é o Senhor. Não é? Então, muito mais alto, mais sublime do que qualquer coisa que possamos conhecer abaixo dos céus. Então, tudo que conhecemos, ele trouxe à existência. É menor do que ele. Então, simplesmente o adore. Se ele é espírito, o adore como espírito. Amém? Louvado seja Deus. Muito bem. Portanto, a adoração espiritual é requerida. Né? A mesma referência lá, o encontro de Jesus com a samaritana fala bem, explica bem isso. Depois você lê lá João 4, o encontro dele, de Jesus com a samaritana, e vai ver o Senhor dizendo que a adoração precisa ser espiritual. Eles estavam preocupados sobre o lugar, a maneira, se estava certo o jeito dos judeus ou o jeito dos samaritanos adorarem. A questão não é o jeito nem de um nem de outro. A questão é reconhecer que ele é espírito e a adoração é feita espiritual. Então é do seu espírito, do meu espírito para o espírito de Deus. Aquilo que eu falei há pouco sobre o projeto original. Então, o relacionamento do homem com o seu Criador. Então, o meu espírito consegue se relacionar com coisas espirituais, de lá parte a minha adoração. Posso fazer movimentos com o meu corpo? Posso. Posso envolver meu intelecto? Posso. Não é? Mas é algo do meu espírito para com o Espírito de Deus, uma vez que ele é um ser espiritual. Louvado seja Deus. Portanto, as falsas religiões são inúteis. Vamos ver isso mais à frente nessas sessões aqui, F6 e G5. Né? Mas pensa, se as religiões têm lá seus sistemas de adoração, seus deuses, suas imagens, suas estruturas, né? Então, se Deus é espírito e requer adoração espiritual, as religiões não servem para nada. E também, por Deus ser espírito, o novo nascimento espiritual é necessário. Então veja, comentamos há pouco aqui que Gênesis 1 e 2 falam do projeto original. Então havia um relacionamento direto do homem com Deus. Entrou o pecado, né? A desobediência do homem àquela instrução. Se você pode comer de todas as árvores, né? Mas daquela ali, do conhecimento do bem e do mal, você não come. Bom, ele comeu, desobedeceu, foi removido daquela condição de relacionamento direto. Foi isso que o Senhor chamou de morte, a quebra do relacionamento entre o homem e Deus, Deus e o homem. Então, se está morto, para voltar a se relacionar, tem que fazer o quê? Nascer de novo. Não é? Porque a morte que foi relatada ali é o quê? A morte espiritual. Então, se você quer voltar a relacionar-se com Deus, que é espírito, tem que nascer espiritualmente de novo. Então, é por isso que a gente vai ler aqui João 3, de 3 a 8. Vamos ver Jesus falando sobre esse assunto. João 3, de 3 a 8. Temos o seguinte. Então, Jesus está tendo um encontro com Nicodemos, alguém que percebeu que Jesus não era comum, mas não tinha coragem de assumir a coisa.
imediatamente foi procurar Jesus, talvez na alta madrugada, e tem esse diálogo aqui. Então, João capítulo 3, de 3 a 8, está escrito o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Está vendo? Então, sendo Deus um Espírito, essa conversa traz esse entendimento. Como vou me relacionar com Deus espiritual limitado à carne? Então, o Senhor disse que precisa haver um nascimento novo. Uma vida espiritual precisa ser trazida. Morremos na desobediência. Quando Adão pecou, toda a humanidade nele pecou junto. O pecado produz morte espiritual. Então precisamos nascer outra vez. Em Jesus, nós nascemos outra vez. O sangue dele nos lava os nossos pecados e temos a permissão de ter uma nova vida nele, gerada nele. Uma vida espiritual que recebemos, e com essa vida espiritual podemos adorar a Deus, que é Espírito. Senão, na carne, não vemos o reino de Deus. É isso que Jesus está explicando. Estou falando de maneira breve, não é? Porque essas são aulas iniciais, apenas concordância temática. Mas aqui dá para você ter uma ideia que aquilo que às vezes a gente sente na igreja, que o culto está acontecendo, as coisas estão fluindo, e você e eu podemos de repente estar desconectados. Você fala: mas não estou entendendo, o que é aquilo? É porque não estamos conseguindo entrar no Espírito, na carne, não é? Então a gente pode escolher, sabe que é dia de não, na reunião, então a gente pega e vai, não é? Mas não preparamos o Espírito, não nos envolvemos espiritualmente. Então a reunião está acontecendo, a palavra é espiritual, o louvor, a adoração é espiritual, o culto é espiritual, porque Deus é Espírito. E aí a gente vai para a reunião na carne e permanece na carne. É isso que a gente diz, que a reunião não está boa. Então você não consegue receber a palavra no seu espírito, não consegue entrar no louvor, na adoração, não vê sentido naquilo que está sendo feito. Por quê? Porque Deus é Espírito. Tem que fluir do meu espírito, do seu espírito, para o Deus que é Espírito. Amém? Então, estamos aqui falando sobre a natureza de Deus. Ele é Espírito. Amém? Glória a Deus. E aí Jesus está explicando para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Então, o que acontece quando a gente fica de fora de uma ação, de uma movimentação espiritual é essa. É que a gente está se movendo com a nossa vida natural, que é morta para as coisas espirituais. Então, não tem acesso. Amém? Por isso é que preciso nascer de novo. O tempo todo temos que estar vivendo a vida espiritual. Amém? Muito bem. Então, estamos vendo a natureza de Deus. Vimos a forma de Deus, vimos que Deus é Espírito, e agora vemos na letra C, com existência própria. Deus não foi criado. É outra coisa, porque tudo que a gente conhece, a gente sabe da fonte, né? Tudo que você vê, você fala, foi fabricado, feito, veio à existência. Até aquilo que veio à existência pela natureza, né? Lendo o Gênesis 1, a gente vê que Deus foi o criador das coisas. Então, ainda que você saiba que, veja um pássaro, você vai, bom, nasceu de um ovo, foi botado por uma outra ave, não é? Que nasceu de um outro ovo, de outra ave. Vai chegar lá na primeira, que o Senhor criou. Não é isso? Então, tudo que a gente vê, a gente sabe que foi criado. Ainda que seja uma coisa
criada pelo homem. Tem alguém que projetou, desenhou, uma fábrica produziu. Foi um homem que criou, desenvolveu. Então a gente não conhece coisas não criadas. Então, quando a gente fala de um Deus autoexistente, dá um nó na nossa cabeça. Como alguma coisa pode existir que não foi criada? Pois é por isso que Deus é Deus. Deus não é um nome, é um título. O que pode ser chamado de Deus? Aquele que é autoexistente, aquele que não depende de ninguém para existir. Por isso é que só há um Deus. Só um é que existe por si mesmo. Não é? Então, por isso é que estamos vendo aqui com existência própria. Aí aparece aqui 2 textos, o Gênesis 1:1 e João 1:1. Os dois falam no princípio. Esse princípio não dá para saber, é alguma coisa na eternidade. Deus já estava lá. E é claro, vai dar um nó na minha cabeça e na sua, porque a gente tem essa dificuldade de pensar, bom, vai voltando, chega lá no princípio. Daí antes disso, não cabe na minha cabeça, não cabe. E é inexplicável. Deus é inexplicável. Então, a gente sabe que ele é autoexistente. É ele que dá o start em tudo. Agora, como que ele veio a existir, não dá para saber. Ele é. Quando pensamos em Deus, não dá para pensar em existir. Porque existir, a gente sempre pensa em algum momento veio a existir. Mas Deus não veio a existir, ele é, sempre. Por isso que o nome dele é o grande eu sou. Agora, nossa cabeça não entende isso, porque tudo que conhecemos tem que existir, ou seja, vir à existência em algum momento. Deus não. Deus é autoexistente e não cabe na nossa cabeça, certo? Então, é complicado isso para a nossa cabeça, mas é maravilhoso saber que ele é autoexistente. Então, ele tem o controle. Ele é quem decidiu por que as coisas existem, para que elas estão permanecendo até agora, para onde elas estão indo. E ele é bom, então podemos confiar. Nada vai sair do seu controle, porque tudo que existe debaixo do céu, ele chamou a existência. Isso traz segurança e confiança, ainda que eu não compreenda como ele existe. Eu sei que ele é. Amém? Isso é importante. Manter. É por isso que é desagradável ver a igreja tão frágil, porque parece que ela não tem a compreensão dessas coisas. É como se Deus tivesse vindo à existência agora, está tentando se ambientar a esse mundo, e esse mundo está muito moderno para ele. Não. Ele é antes de tudo. O que ele conhece é muito maior, mas toda essa tecnologia que a gente vê hoje fica babando, vendo como que essas coisas foram produzidas. Ele conhece coisas muito mais profundas do que isso. Então esse mundo aqui esse mundo aqui está, como que eu posso dizer, agora como está, com toda essa tecnologia que a gente fica assim, eu estou falando aqui, gravando um vídeo, vou processar ele daqui a pouco, e depois distribuir via internet, as pessoas podem ver aqui no Brasil, em qualquer lugar do planeta, mas a tecnologia do céu é muito superior, não é? Porque Deus conhece tudo. Então a igreja precisa ser muito mais ousada e mais firme, saber que a fonte que a sustenta é muito mais poderosa do que qualquer estrutura. Tá bom? Então, no princípio aqui, tanto Gênesis 1:1 e João 1:1 falam disso. Depois você lê os textos, tá bom? O Pai tem vida em si mesmo, como também o Filho. Vida em si mesmo. Ele é a fonte da vida. Vamos ver aqui João 5:26. João 5:26. Então eu estou em João 3. João 4. João 5:26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Como que é isso? Como que você tem vida em você mesmo? Como a gente recebe vida, eu e você estamos aqui agora, Alguém já disse que os seres humanos, esses filósofos pessimistas, dizem o que é o homem senão um cadáver adiado, ou seja,
A gente não está morto agora, mas vai estar morto amanhã. Não é? Então, nenhum de nós tem vida em nós mesmos. Nossa vida está na mão daquele que tem o controle da vida. Não é? O único que tem vida em si mesmo é Deus. Então Jesus proclama isso aqui, porque como o Pai, Deus o Pai, tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Eles não recebem vida de nenhum lugar. Ele é a vida. Deus simplesmente é tremendo, todo poderoso. É o Senhor nosso Deus. Tremendo, não é? Tem a vida em si mesmo. Então estamos vendo que Deus tem existência própria, não é? Ele é a fonte da vida. Então vamos ver aqui a questão da vida natural, a nova vida em Cristo e a vida eterna. Porque como ele é a fonte da vida, ele é quem concede esses momentos da vida. A vida natural é essa que a gente recebe quando nasce, não é? A nova vida em Cristo é essa que a gente recebe quando se converte, não é? E a vida eterna, essa que a gente vive desde que se converte para sempre, não é? Então vamos ver essas referências aqui. Então ele dá a vida natural. Está no texto que a gente leu hoje, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Ele dá a vida natural. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, de Deus saiu a vida do primeiro homem, da humanidade inteira que estava em Adão. Ele soprou vida sobre ele e a partir de Adão toda a humanidade veio a existir, porque a fonte soprou sobre ele. Jamais aquele boneco de barro receberia vida se Deus não liberasse a vida. A fonte da vida é Deus. Então, é Deus quem dá a nova vida em Cristo. Então, vamos ver o texto clássico aqui, né? Vamos ver 1 Coríntios 15:45. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. 15:45. 15:45. Vejamos. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante, ou seja, espírito que dá vida. Certo? Então, ele dá que vida nova também nos dá a vida eterna. Apocalipse 21. Aí já é um capítulo inteiro, não vamos ler, mas lá não é fala da eternidade que alcançaremos, que viveremos. Então, desde que cremos em Jesus, estamos marcados para a eternidade. O Apocalipse 21 fala dessa realidade eterna. Então você pode ler depois todo o capítulo. A letra D, singularidade e unicidade de Deus. Então, já falamos sobre que Deus é o único, não é? O único Deus. Vamos ler João 5:44. João capítulo 5:44. Na frente. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Eu acho que essa referência não está correta. Deixa eu ver aqui. O único Deus. 5:44. Não, depois eu tenho que verificar aqui se houve algum erro aqui. O Senhor é um. Marcos 12:29. O Senhor é um. Marcos capítulo 12, versículo 29.
E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É que ele está citando lá o Deuteronômio que a gente leu lá, Deuteronômio 6. Certo? Amém? Mas é a confirmação de Jesus que o Senhor é o único Deus. O Senhor é um. Nenhum antes e nenhum depois. Isaías 43, de 10 a 13. Isaías 43, de 10 a 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Amém? Não tem para ninguém, é só Ele. É absoluto. É por isso que nós, que servimos a Deus, somos perseguidos, porque esse é o mundo, não é, em que o príncipe deste mundo tem trabalhado há muito tempo para divergir dos conceitos e princípios do coração de Deus. E é claro que ele espalhou pelo planeta esse conceito do politeísmo. Muitos deuses, todos os caminhos levam a Deus e essas coisas, mas não, a Bíblia é definitiva e absoluta. Só há um Deus e só um caminho para esse Deus. Então, não tem o que discutir. Por isso, o confronto é inevitável. Estamos num mundo de pluralidade. E então precisa ser politicamente correto. Como a Bíblia não conhece esse conceito de politicamente correto, é o que Deus diz e pronto. Então você tem que ter esse conceito de conflito com o mundo. Você não precisa entrar em guerra, mas você tem que saber que numa hora ou outra sempre você vai ter que decidir. Então uma briga que a igreja tem nesses dias é isso, de tentar ficar agradando a um e a outro. Não tem isso no reino. Você e eu pertencemos a Deus. Enquanto não há conflito, devemos, como diz a própria palavra, ter paz com todos. No que depender de nós, devemos ter paz com todos. Mas quando eles começam a empurrar essa pluralidade de deuses e que quer colocar Jesus e Deus eterno no nível de outros nomes, outros deuses, não existe isso. E é aí que entra o conflito. Só que você não tem que ter vergonha do seu Deus e da palavra por causa disso. Você sabe que essa é a verdade. Então, permaneça na verdade. Amém? O Senhor é um, nenhum antes, nenhum outro depois, só o Senhor é Deus e pronto. Não é? Aqui em 1 Timóteo 2,5, acho que já lemos isso, vemos que há um Deus somente. Mas a gente vai ler aqui somente um caminho até Ele, o seu caminho. João 14,6 é que diz, Jesus está falando lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é para nós que estávamos ali estudando o tabernáculo naquele dia, vimos ali que aquela primeira porta do tabernáculo que levava ao altar do sacrifício e a pia de lavar, essa porta era chamada de caminho. A outra porta que levava ao lugar santo era chamada de verdade, né? A porta que levava ao candelabro, à mesa dos pães e ao altar do incenso. O lugar santo tinha esses elementos e a porta até para o lugar santo era chamada de verdade. E depois o véu, não é? Que separava o lugar santo do santíssimo, não é? O santo do santo. A porta que levava ao santo dos santos, onde estava a arca da aliança, era chamada de vida. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Ele estava falando que não tem jeito de chegar ao santo dos santos a não ser por ele, não é? Porque o santo dos santos é o trono, o centro do lugar de adoração, o trono de Deus. Não é? Então, Jesus deixa claro, não tem jeito. Por isso que é necessário pregarmos o Evangelho, pregarmos Jesus, porque sem Jesus é impossível chegar até Deus, a não ser que rasguemos a Bíblia e ignoremos o que Jesus disse. Jesus não mente e para nós o que Jesus diz é lei e é
o definitivo. Ele disse que ele é o caminho e a verdade e a vida. Pronomes definidos, não indefinidos, como se fosse mais um dos. Não, ele é o único caminho. Então estamos vendo o único Deus, que é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e acesso a esse Deus só por meio do único caminho, que é Jesus. Não há história. Certo? Amém? Então, fundamental isso. Precisamos dessa convicção, precisamos dessa definição bem clara na nossa mente. Não negocie isso. Satanás quer que a gente fique cocheando entre dois pensamentos sobre quem é Deus, quem é digno de ser adorado. É só o Senhor e só tem um caminho para Ele. Amém? Devemos adorar e obedecer somente a Ele. Vamos ler aqui dois textos então. Êxodo 20, 2 e 3. Êxodo. Vamos ver aqui. Êxodo. Êxodo capítulo 20, 2 e 3. Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 3. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Está vendo? Deus não negocia. Não tem acordo. Não terás outros deuses diante de mim. Pronto. O único que nos tira do Egito, e Egito é símbolo de escravidão ao pecado, escravidão a Satanás, só um nos tira dessa situação. Quando ele nos tira, ele diz, não vai adorar outros deuses, não vai ter outros deuses diante de mim. Não tem acordo. Amém? É definitivo isso. Outra referência que fala sobre adorar e obedecer somente a Ele, Hebreus 5:9. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Vejamos. Hebreus 5, 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Então é assim, adorar e servir somente a Ele. Glória a Deus. Muito bem. Ainda vendo natureza de Deus, a letra D, que é a última letra desse item, singularidade e unicidade de Deus. Não. Puxa, o que eu fiz aqui? Ah, não, tá certo. Esse item que terminamos foi da singularidade e unicidade de Deus. O único Deus, o Senhor é um, nenhum antes e nenhum depois, um Deus, somente um caminho até Ele, o seu caminho, adorar e obedecer somente a Ele. Amém? Agora entramos no B5. B5, caráter de Deus. Caráter de Deus. Letra A. Então, uma das características do Senhor é a sua bondade. A bondade de Deus. Caráter fala de características, certo? Então, o caráter de Deus. Deus é bom. E é até engraçado, bom para nosso entendimento, bom é pouco, né? A gente sempre ouve, a gente fala Deus é bom, alguém acrescenta, não, mas ele é muito bom, ele é excelente, ele é ótimo. Né? Mas a palavra que você está lendo, você vai encontrar essa expressão muitas vezes. Render graças ao Senhor nosso Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Não é porque bom nesse entendimento, na cultura hebraica, é alguém já maduro, é alguém que cumpriu suas obrigações, é alguém pleno, não é isso? Então, é nesse contexto que dizemos que Deus é bom, não é que a gente tem uma ideia da bondade humana, não, é a bondade excelente do Senhor nosso Deus. Então, a letra A, a bondade de Deus. Mateus 19, versículos 16 e 17. Mateus.
Mateus 19, versículos 16 e 17. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, aqui está acontecendo um diálogo entre uma pessoa e Jesus. Você tem que lembrar que Jesus está na sua condição aqui na terra, não é? Ele deixou a sua glória divina nos céus. Então, ele sabia que aquele homem não estava olhando para ele como Deus. Ele estava olhando como homem. Então, ele estava deixando claro. Então, por que você está me chamando de bom? Você está vendo um homem aqui. Não é? Então, não existe bom na terra. Bom é um só, que é Deus. Ou seja, aí ele está destacando uma característica de Deus, a sua bondade. Amém? O apóstolo Paulo comenta sobre essa bondade e a severidade de Deus lá em Romanos 11, 22. Depois você lê o texto lá, ele fala, ele compara esses dois pontos. Deus é bom, mas porque ele é bom, não significa que ele deixa de ser severo, não é? Naquilo que ele se dispôs a fazer. Enquanto há tempo, ele está aplicando toda a sua graça para evitar que nós não nos percamos. Mas ele não deixará de tratar com a injustiça, com a rebelião, com todos os desvios que tomamos da sua palavra. Então, a bondade dele inclui essa graça, essa misericórdia dele em nos poupar e trabalhar para nos livrar da sua ira. Mas quando chegar o dia da ira, a severidade com a qual ela será aplicada será intensa. Mesmo quando estamos nesse tempo de relacionamento com ele, aprendendo a nos relacionar, não é quando é necessário corrigir, ele faz isso com a severidade necessária, porque ele corrige ao filho que ama. Amém? Então, justamente por causa dessa bondade é que ele nos corrige. E com a severidade necessária para o momento. Talvez uma das características mais fortes que conheçamos do nosso Deus. Deus é santo. Não é? Ele tem um caráter santo. Apocalipse 4, 8, nós encontramos ali uma declaração do céu. Santo, santo e santo. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, o nosso Deus é santo. E aí aqui há alguns desdobramentos sobre essa santidade. Não há ninguém tão santo quanto o Senhor. Vamos ler aqui 1 Samuel 2:2. 1 Samuel 2:2. Semana passada eu falei sobre isso, né? 1 Samuel 2:2, falei sobre isso, sobre os livros no Antigo Testamento, são livros, né? Então eu não falo 1 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, porque como que o livro é feminino ou masculino? Masculino, né? Livro, né? Então é o primeiro livro do profeta Samuel. Lá no Novo Testamento falamos 1 Coríntios ou 1 Tessalonicenses, ou por que falamos? Porque são cartas. Podemos chamar de livros, então podemos chamar as cartas 1 Coríntios, porque aí se eu falar 1 Coríntios, estou falando primeiro livro dos Coríntios, certo? Agora eu posso falar 1 aos Coríntios porque é uma carta, também em carta. Agora aqui no Antigo Testamento não tem jeito, são apenas livros, certo? Então, 1 Samuel capítulo 2, versículo 2 está escrito: Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então, não há santo como o Senhor. Essa santidade do nosso Deus é incomparável, não é? E eu sei que os crentes são chamados de santos, mas a maneira em que os crentes são reconhecidos é porque estão nesse processo de santificação, estão separados para Deus. É esse tipo de santidade que encontramos entre os servos do Senhor. Podem ser chamados de santos? Podem. Mas são santos com letra minúscula. Santo com letra maiúscula é só o nosso Deus, como se confirma aqui em Samuel.
não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Amém? O próprio Deus diz, sede santos, como eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então o alvo é crescermos em santidade, mas ele está num nível muito mais alto do que nós. Claro que esse nível que estamos não nos dá o direito de continuamente estarmos falhando, dizendo, mas é porque eu sou falho. Não, falhamos procurando sempre acertar, não é? Mas sabemos que a santidade do nosso Deus é diferente da nossa. Ele é a fonte de santidade. E nós aprendemos santidade com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Onde que estávamos aqui? Tá. Então não há ninguém santo quanto o Senhor. Deus é santo, perfeito. Há uma perfeição na santidade do Senhor. Então vamos ver Mateus 5:48. Mateus 5:48. No 5, versículo 48. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Não é? Então, aqui é um processo de desenvolvimento. Então, aqui na Terra não alcançamos esse nível de perfeição, mas a instrução do Senhor é que devemos ter essa mentalidade. Nosso Deus é perfeito, olhando para Ele, devemos nos esforçar. É como uma criança, né? Você já viu crianças se esforçando para imitar os pais? Não é? Quando coloca um sapato grandão no pé, quando faz um rabisco dizendo que fez um desenho maravilhoso, você sabe que aquilo não tá lindo, não é? Mas a criança faz aquilo com tanta alegria e vem te mostrar, né? O sapatão ou o rabisco que fez. O que você faz? Fala que lindo. O que você observa? Que a criança está caminhando para acertar. Não tá legal aquele rabisco. O sapato está grande, mas você sabe que ele está caminhando para acertar. Não é? Então é esse tipo de... A gente sabe que Deus é perfeito. Não há nada para consertar em Deus. E Ele, quando olha para nós, sabe que a gente não alcança a perfeição aqui na Terra. Mas quando Ele olha e vê que a gente está se esforçando, é isso que Ele faz. Se alegra conosco. Então Ele não espera que a gente dê desculpa, dizendo, não, mas eu estou aqui na Terra, não tem como eu ser perfeito. Sim, não tem como ser. Mas seja encontrado se esforçando para fazer o melhor sempre. O melhor sempre. Por quê? Porque seu Pai, aqui está escrito, né? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, todo dia tentando, trabalhando, melhorando, para aperfeiçoar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vejamos aqui. Devemos compartilhar da sua santidade. Devemos compartilhar da sua santidade. Hebreus 12, 10 e 14. Hebreus 12, 10 e 14. Hebreus 10, 12 e 14. O 12 diz: Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Né? Então há uma condição para a gente ser aperfeiçoado em santidade. Então o que era necessário já foi feito. Então precisamos nos envolver. Ninguém pode colocar como desculpa, eu sou pecador e pronto. Não, já foi preparado um sacrifício que não foi brinquedo, que não foi um teatro. O que o Cordeiro fez foi excelente. E aquilo que ele fez nos dá a condição de, como diz aqui o 14, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então a gente entra nesse processo para compartilhar da santidade do Senhor.
E o próprio Espírito Santo vem para nos santificar. Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Romanos 15, 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então, o que oferecemos ao Senhor é santificado pelo Espírito, que trabalha em nós e vai nos ensinando a desenvolver a nossa santidade. Amém? Então, dê liberdade ao Espírito para trabalhar na sua vida, não é? Para que essa santidade seja desenvolvida. A santidade é linda e não austera, né? Então, vejamos isso aqui. Salmo 29, 2. Salmo 29, 2. Livro de Salmos, capítulo 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E não na feiura, no peso, no desgaste. Porque às vezes a gente vai falar em santidade, a pessoa faz aquela cara carrancuda dizendo que é santa, né? E vive num peso terrível. A gente tem que pensar que o nosso Deus é santo e Ele nos disse para sermos santos como Ele é santo. Quando a gente escolhe se separar do pecado, não se envolver com a porcariada desse tempo, não é uma coisa pesada, é uma coisa prazerosa para alegrar o coração de Deus. E não para tentar se tornar superior aos irmãos. Eu sou muito santo e tal. Não, é o prazer de alegrar o Senhor e viver alegre por isso. Não é porque às vezes nos tornamos santarrões, carrancudos, pesados. E não é isso. A santidade não é uma coisa para julgar os demais, nem para ser motivo de orgulho para um ou outro. Esse é o nosso modelo original, sermos santos. Voltarmos à maneira como Deus nos desenhou. Então a gente deve ter prazer e alegria na santidade, não é? E não opressão. Não é uma coisa pesada, né? Como diz aqui a lição, uma coisa austera. Muito bem, a santidade é para ser uma coisa linda, prazerosa, ter alegria na santidade. Amém? Ainda veremos mais coisas sobre a santidade na seção E11. Estamos na seção B, então tem muito que estudar até chegar na seção E. Lembra? Falei concordância temática. São assuntos básicos para formar uma plataforma para entendermos os assuntos mais profundos que ainda estudaremos. Amém? Então estamos vendo aqui o caráter de Deus. Então vimos sua bondade, consideramos a bondade em contraste com a severidade. Ele é santo, ele também é reto e justo. Deus odeia o pecado. Então ele é reto e ele é justo. E ele odeia o pecado. Por isso que fomos removidos do Éden quando pecamos, porque a ira de Deus ia nos consumir, ia nos matar. Então ele nos colocou longe para dar tempo dele trabalhar até a gente se converter e voltar por meio de Jesus. A única razão por que não somos destruídos é justamente porque Jesus recebeu a ira de Deus para sermos poupados. Porque Deus odeia o pecado. Porque ele é reto e ele é justo. Vejamos isso aqui em Hebreus 1, 8 e 9. Hebreus 1, 8 e 9. Hebreus. Falei 1, né? Hebreus 1, 8 e 9. Hebreus 1, 8 e 9. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, e é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então está aqui, não é?
O trono do Senhor subsiste pelos séculos dos séculos. Essa expressão subsiste é porque aquilo que eu falei há pouco, não dá para falar das coisas de Deus que existem. Porque quando a gente fala em existir, dá a ideia de um começo, não é? E Deus aí, as suas coisas não são assim, as suas características estão com Ele. Então, como Ele não tem um início, as suas características também não. Ele é, não é? Então, quando diz aqui, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A equidade é o oposto da iniquidade. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Então, são das características do Senhor que estão com Ele, que fazem parte dele, do caráter do nosso Deus. Amém? Nenhuma injustiça em seu reino. Nenhuma injustiça em seu reino. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 10. 1 Coríntios 6, 9 e 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, Deus é reto e é justo, e não há nenhuma injustiça no seu reino. Amém? Devemos compartilhar da sua retidão. Assim como devemos compartilhar da sua santidade, devemos compartilhar também da sua retidão. Devemos também odiar o pecado como ele odeia. Então, vamos ver aqui. 1 João 3, 8 e 9. 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 Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, uma introdução da nossa vida aqui nessa vida de retidão, por causa da semente dele em nós. Então, passamos a cometer pecado como um deslize. Não é uma coisa que a gente tem prazer em fazer, não é? Porque a semente da retidão do Senhor está plantada em nós. O adversário peca desde o princípio e o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Então em nós havia essa inclinação, o adversário nos arrasta para esse lado. Mas uma vez que o Cordeiro entrou na nossa vida, há uma semente nos levando para a retidão, nos separando dessa vida pecaminosa. Sendo que, quando o pecado aparece na nossa vida, é um deslize e não uma disciplina que escolhamos definitivamente. Amém? Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Muito bem, então é aqui que nós vamos parar nossa aula. Letra D do B5, caráter de Deus. Então continuaremos na próxima aula a partir da letra E. Amém? Então avançamos um pouquinho hoje e, como eu disse, as dúvidas podem ser enviadas diretamente no privado ou colocadas aqui no comentário do vídeo. E aí a gente pode responder na primeira parte da próxima aula. Então nós vamos orar aqui agora, entregando os conhecimentos dessa aula ao Senhor e desejando que o Espírito Santo avive isso dentro de nós, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então?
Senhor nosso Deus e Pai, queremos bendizer o Teu nome, celebrar a Tua glória pela grandeza da Tua majestade, reconhecendo que o Senhor nosso Deus é bom e o Seu amor dura para sempre. Senhor, que estas porções que recebemos do ensino, do conhecimento que o Teu Espírito plantou e liberou através da Tua palavra possam ser impressos no nosso espírito. Traz graça para que isso não se perca e seja utilizado para o evangelismo, para o discipulado, para o compartilhamento das coisas do Teu reino, e que por onde quer que o Senhor levar cada um de nós ao redor do planeta, as verdades que aprendemos aqui possam ser compartilhadas e haja um serviço completo de ministração por meio da verdade que o Teu Espírito traz pela palavra. Que essas verdades não sejam roubadas, mas que haja uma ampliação do entendimento da Tua verdade sobre a vida de cada um de nós. E que, Senhor, qualquer um desses que estão envolvidos nessa aula, que estão sofrendo algum tipo de desequilíbrio na sua vida espiritual, Senhor Deus, que agora o Teu Espírito se move, haja edificação, equilíbrio e força da parte do Senhor. E por causa desse equilíbrio no Espírito, isso transborde para a alma, transborde para o corpo, de maneira que haja cura integral. Todos os arredores desses alunos, onde há algum tipo de opressão, espíritos opressores, perturbadores, que, Senhor, o fogo do Senhor se mova e os inimigos do reino caiam por terra agora. Cada ambiente onde essa aula chega possa haver vida, paz, cura, porque o dono da vida, aquele que é eterno, que é todo-poderoso, que é o Altíssimo, que é muito maior do que a nossa mente rasa tem compreendido. Tu és o grande eu sou e o soberano El Shaddai, todo-poderoso Deus. E o poder que flui do Teu trono toque no espírito, na alma, no corpo e nos ambientes onde cada um destes alunos está, trazendo vida, alegria, ressurreição e sonhos, projetos da parte do Senhor. Porque um Deus poderoso como o nosso nos tem enviado essa geração para que revelemos a Sua glória. Que esses ensinos cooperem com isso e que cada um viva essa dimensão completa na Tua presença. Entregamos esta aula nas Tuas mãos e Te louvamos pelo Teu poder, reconhecendo que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade, a força e a sabedoria para sempre, porque do nosso Deus é a salvação. Nós oramos gratos a Ti em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenhamos aprendido algo e isso seja proveitoso para a expansão do reino. Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando aqui para a glória de Deus. Um grande abraço. Fica na paz. Até mais. Tchau, tchau.